Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Irene Daia. Eu sou Gisela Pontes e o tema de hoje é essencial para quem é da área da saúde ou pensa em começar na área da saúde. É sobre segurança em biomateriais e implantes de silicone e nas regulamentações da Anvisa para quem quer abrir um consultório. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Bom, e para isso a gente recebe Irian, e que atua como consultora, ajudando profissionais como nós a se adequarem às normas da Anvisa, que não são poucas. Irian vai explicar isso para a gente. E ela vai explicar melhor tudo como se envolve. A gente consegue as licenças, a fiscalização e principalmente a segurança para trabalhar nos nossos consultórios. Estamos recebendo também o Rubens Slavinsky, que é diretor de marketing da Silimed, uma empresa de implantes de silicone e outras inovações na área médica. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Bom, Rubem, começando porque tem várias pessoas nos assistindo, quer dizer, o que é exatamente um biomaterial? Legal, vamos lá. Prazer estar aqui com todos vocês, com 3 cirurgiãs plásticas tão renomadas aqui no Brasil e no mundo. Também a nossa especialista de regulação. Prazer estar com vocês. Biomateriais são produtos desenvolvidos para interagir com o corpo humano, tá? Não só para regenerar, como para substituir ou até mesmo para melhorar quaisquer aspectos biológicos que a gente tenha. Eu posso dar alguns exemplos de biomateriais utilizados hoje na medicina, como, por exemplo, o titânio, né, que é utilizado em próteses ósseas, né, parafusos, placas, a porcelana, que é utilizado em próteses dentárias. A gente tem também os estentes metálicos, utilizados na cardiologia para desobstrução de vasos. O famoso, né, que todo mundo conhece, o ácido hialurônico, né, para preenchedor dérmico, para a famosa harmonização facial. E eu acho que o mais conhecido de todos, né, são os implantes de silicone, mais notoriamente conhecidos os implantes mamários, utilizados nas cirurgias de aumento, de reconstrução. São alguns exemplos de biomateriais que a gente tem hoje na medicina. E como é que a gente sabe da segurança desses biomateriais? Quais os testes necessários para que a gente possa aplicar aí nos nossos pacientes? Como é que vocês fazem? Como é que vocês dão essa certificação? Qualquer medical device ou um biomaterial, para chegar no mercado, ele tem que passar por uma série de testes rigorosíssimos que são exigidos pelos órgãos regulatórios, tanto nacionais quanto internacionais. Esses testes eles são direcionados para provar a eficácia, a segurança e a biocompatibilidade dos produtos. Biocompatibilidade quer dizer que ele pode ser usado, né, no seu corpo sem causar nenhum efeito adverso, né, sem causar nenhum dano maior. Existem diversos testes, entre eles testes físicos e mecânicos, que são para garantir a resistência, a elasticidade, a durabilidade desses produtos. No caso específico de implantes de silicone, a gente realiza testes de resistência à ruptura, testes de resistência ao impacto, testes de coesividade do gel, que, por exemplo, permite com que, se houver um rompimento do implante, esse gel não escorra para o organismo, testes de resistência da membrana, ou seja, são diversos testes que são realizados para garantir a segurança desses produtos. Além disso, tem os testes biológicos, que garantem que esse produto não cause irritação, não causa sensibilização no organismo, e os testes de esterilidade, que garantem que esses produtos estão livres de micro-organismos ou qualquer outro agente contaminante. Ou seja, para esse produto chegar no mercado, tem uma série de testes rigorosos e normatizados que a gente tem que cumprir. E quando você fala da prótese de silicone, ela se diferencia, a gente fala prótese, né? O leigo fala prótese, a gente fala implante, mas tem algum teste diferente, além deste resistência, em comparação, por exemplo, com o ácido hialurônico? É mais complexo você chegar ao mercado com um produto desse? Hoje, os implantes de silicone eles são classificados como classe 4 na Anvisa,
que é a classe máxima de risco. Então, a gente possui uma série de testes muito rigorosos porque a gente precisa cumprir para chegar até o mercado. Então, a gente precisa ter, além dos testes mecânicos, biológicos e de esterilização, que são todos regulados, a gente precisa realizar estudos clínicos e divulgar esses estudos clínicos, tanto os técnicos como os científicos. A gente precisa ter o certificado de boas práticas de fabricação. A gente precisa ter todos os nossos processos produtivos de controle de qualidade mapeados, passar por todas as auditorias da Anvisa, que são auditorias regulares que a gente recebe da Anvisa ao longo do tempo. Ou seja, a gente tem uma regulação muito mais rígida que outros elementos, outros biomateriais ou outros elementos que são utilizados. Então a gente passa por bastante teste, bastante prova para garantir a segurança, tanto para os cirurgiões plásticos quanto para os pacientes, né? Nesse caso, é pior você estar sediado no Brasil, porque, por exemplo, você tem a importação de materiais que já vêm prontos, né? Você diria que a severidade é a mesma? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente acha que o padrão internacional ele está muito acima do padrão brasileiro, né? Eu acho oposto. Mas é justamente o oposto, né? A Anvisa hoje ela é considerada um dos órgãos reguladores mais criteriosos e mais rígidos do mundo. Muitas vezes até acima do FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e da marca CE da Comunidade Europeia. Pra vocês terem uma ideia, hoje aqui no país, a gente precisa ter os fabricantes, né, de um modo geral, precisam ter as boas práticas de fabricação antes mesmo de ter o registro do implante. Isso não acontece nos Estados Unidos. A nossa pesquisa pós-mercado aqui, ela é super ativa. A gente é obrigado a notificar compulsoriamente, ou seja, a gente obrigatoriamente qualquer tipo de efeito adverso para a Anvisa. A Anvisa acompanha nosso processo produtivo desde a chegada da matéria-prima até o produto pós-implantado no paciente e exige que a gente tenha um acompanhamento, uma rastreabilidade completa do produto. Ou seja, a gente hoje atua em mais de 45 países, a gente cumpre não só as normas da Anvisa, mas as normas de cada um desses países que a gente está presente, inclusive da Comunidade Europeia. Então, a gente sabe a dificuldade que é e como aqui no Brasil é tão rigoroso. Isso tem um lado que, obviamente, dificulta um pouco a nossa operação, mas tem um lado que é ainda mais positivo, porque garante que a gente fornece produtos de qualidade e de extrema segurança. Mas quando você compara com um produto estrangeiro, você diria que obedece ao mesmo processo? Porque, na verdade, aqui você está acompanhando a cadeia de produção. Lá fora, não. Já vem um produto pronto. E a minha pergunta foi muito específica, porque a gente passou por aquela situação com uma prótese, que a gente não vai citar nome aqui, mas um implante mamário, que sofreu ruptura espontânea e quando foram ver um silicone de uso, não o grau médico, né, mas um silicone de baixa qualidade, industrial, enfim, né? Industrial. Todo produto para estar aqui no Brasil, para ser vendido no Brasil, ele precisa ter o registro na Anvisa, né? Mas aí é uma opinião pessoal minha, né? Não é uma opinião técnica, mas uma opinião pessoal minha, que eu acho que os produtos brasileiros, em termos de regulação, em termos de controle e de severidade, no caso de auditorias e de procedimentos, eu acho que ele é muito mais rigoroso e entrega muito mais que os produtos fabricados fora do Brasil. Isso tem acontecido agora com aqueles injetáveis regenerativos, né, tipo PDRN, que nos outros países eles são injetados, aqui não, porque a Anvisa ainda não liberou por falta de teste real mesmo, por evidência científica, né? Isso protege tanto as empresas, né, as empresas sérias, né, não que não tem empresas sérias fora do Brasil, obviamente, né, mas protege as empresas sérias e protege os pacientes e os médicos, né, os cirurgiões plásticos, isso é super importante. E agora, para quem está olhando na ponta do atendimento, né, a Anvisa exige que os consultórios e as clínicas estejam dentro das normas, né? Teve alguma mudança disso de um tempo para cá? Essas adequações, o que mudou de um tempo para cá? A Anvisa, ela trabalha com várias regulações, tá? Então, assim, como ele falou, a Anvisa é um setor regulador e que é extremamente rígido. E, realmente, ele falou da parte da fabricação. E o profissional médico, ele tem que atentar para a parte da distribuição e do uso. Então, quando ele coloca um produto desse dentro do consultório dele, ele também tem que fazer esse rastreamento, tá? Então, o que mudou, né? Voltando à sua pergunta, o que mudou nesse sentido da Anvisa em relação ao consultório?
Desde 2002, a Anvisa ela tem a regulação do estabelecimento. Então, antes de 2002, as pessoas elaboravam, né, criavam assim, o seu consultório de maneira da cabeça deles, muitas das vezes com poucas orientações, mas desde 2002 que a Anvisa estabeleceu a RDC 50 para dizer, olha, isso você pode, isso você não pode, tá? Tá assim, muito antigo por conta do que se tem hoje, tá, mas ela está se adequando. Ela tem estudado propostas de atualização, tá, do serviço na sua estrutura, tá? Então, o grande foco da vigilância é estabelecer que aquele consultório ele esteja adequado tanto na sua estrutura, no seu cuidado com a questão de fiação, questão de distribuição de energia, quanto também nos procedimentos que o profissional da saúde vai estabelecer ali. Por exemplo, você não pode dizer que um estabelecimento que que faz atendimento de endócrino, ele vai ter a mesma estrutura que um ambiente que faz procedimento estético, ou que faz dermato, ou que faz cirurgia plástica. São ambientes diferenciados, mas assim, num todo, ele ainda tem a regulação da Anvisa. E o que vem de novo por aí em relação à Anvisa, principalmente por conta da tecnologia, tá? Hoje a gente tem inteligência artificial, tá? A gente tem os produtos, né, que também estão vindo aí numa escala enorme e que a vigilância, que a Anvisa tem que fazer esse controle, esse cuidado todo. Então, hoje, o que eu falo para quem está pensando, vou montar um consultório, é ficar atento na RDC 50, nos seus conselhos, que também é outro fator determinante para a Anvisa, porque a Anvisa ela não cria coisas da cabeça dela. O setor que ajuda ela a regular é o conselho, né? No caso, o Conselho de Medicina, ele tem uma estrutura, ele faz um acompanhamento, o que precisa mudar, o que não precisa, o que dá para melhorar. Então, a vigilância ela trabalha junto com os conselhos, entendeu? E aí dá uma segurança efetiva para o profissional médico. Ou seja, a regra ela é de acordo com a formação profissional. Exato. O conselho e a Anvisa, eles conversam entre si e estabelecem normas de funcionamento mínimo. Exatamente. Então, uma pessoa que está abrindo um consultório, o que é a estrutura mínima que ele precisa hoje para dizer assim, um clínico, né? Depois a gente vai comparar com o cirurgião. O que ele tem que ter? Porque eu sei, tem o alvará, cada alvará vai para determinada atividade. Então, dentro da atividade médica, você tem vários códigos de alvará. Como é que funciona isso? Então, o profissional médico hoje, quando ele pensa no documento, na parte documental que ele precisa para abrir um consultório, o primeiro passo é entender como é que vai ser a dinâmica dele, ter um bom arquiteto, que é fundamental, porque o arquiteto ele vai direcionar algumas coisas, tá? Ter um bom consultor para orientar tanto o arquiteto quanto o profissional da saúde, o que diz a legislação, né? E a parte documental, pessoa física é alvará, vigilância sanitária e CNES. Sendo PJ, né, quando ele vai abrir uma empresa, vai estabelecer, não, quando eu quero ser empresa, então ele tem que ter CNES, vigilância sanitária, o certificado de responsabilidade técnica no seu conselho, tá? E outros documentos que são estabelecidos dentro do próprio consultório, entendeu? Cuidados com a questão da água que é servida para o ambiente, né? A questão da desinsetização, né? O cuidado que você tem que ter com inseto. Mas o meu prédio é maravilhoso, aqui não tem inseto. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa que leva, que traz, entendeu? Então, são um conjunto de documentos para começar e analisar melhor a estrutura do qual você quer montar o seu serviço, entendeu? É fundamental. Então, quer dizer, se eu tenho um espaço, eu tenho que ter o certificado de que tem, por exemplo, teve uma detetização adequada de tempos em tempos, tudo isso tem que estar colorido. Tudo isso. E aí, no caso, o profissional que tem uma especialidade base, clínica médica, ele pensa assim, mas eu não preciso de tudo isso, eu não preciso de muita coisa. Não. Tem uma estrutura básica do ambiente, que é pia no consultório, entendeu?
a sua logística de trabalho tem que estar adequada ao fluxo, né, do que é crítico, do que é semicrítico e do que não é crítico. Então, tudo isso tem que estar, assim, rodeando a cabecinha dele antes dele pegar e alugar uma sala de qualquer maneira, entendeu? Porque isso pode acontecer, a pessoa aluga uma sala, aqui vai dar para fazer isso, e nem sempre, né? Então, tem que estudar toda uma logística e ter um arquiteto, um consultor para poder orientar melhor sobre isso. Ou seja, todo mundo tem que ter qualidade da água, qualidade de ar, né? Do ar, qualidade da água, tem que ter todos esses certificados, o básico. Porque a proposta da Anvisa e da vigilância sanitária, porque a Anvisa trabalha assim, é a Anvisa, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Sanitária Municipal, entendeu? Então, esses três órgãos trabalham em conjunto para fornecer uma melhor qualidade para o trabalho do profissional, uma melhor segurança com o paciente, entendeu? E também para estabelecer para aquele profissional que o conselho dele é estabelecido para fornecer dados para que ele possa fazer um trabalho legal, entendeu? E que Existe algum roteiro, assim, um lugar onde o jovem profissional ou quem vai abrir um consultório possa ter todas essas informações? Que a gente vê assim no Instagram, aqui tem pop personalizado, umas coisas assim. Como é que a gente faz? Então, esse negócio assim, existe sim, tá? A RDC 63 de 2011, ela estabelece as boas práticas de atendimento na área de saúde. Então, se a pessoa fala assim, mas da onde que eu vou tirar isso? Vai no sistema da Anvisa e busca a área da saúde e ali você vai ter todas as resoluções de acordo com o que você quer fazer. Mas assim, o que você pode ter depois da RDC 50 é a RDC 63, porque ela vai te direcionar sobre as práticas que você precisa implementar no seu local de trabalho, entendeu? Mas o meu consultório é pequenininho, não tem muita coisa, mas ainda assim, pegue a RDC 63 porque ela vai te direcionar. Roteiro, assim, do que cada município atua em relação a alguns procedimentos, isso aí cabe, a Anvisa já está fazendo uma mudança nisso. Porque há um tempo atrás, cada município, cada estado tinha um padrão, né, de roteiro, de verificação de documentos, de estrutura. Só que a Anvisa, ela estabeleceu alguns parâmetros a nível nacional. Então, hoje, você tem uma esterilização no seu consultório, o seu padrão de esterilização, além da RDC, né, 15 de 2012, você ainda tem a resolução da 63, você ainda tem um roteiro unificado da própria Anvisa, que ela estabeleceu um roteiro unificado, sabe, pontuando o que você precisa ter. Então, assim, as ferramentas e as informações, elas são acessíveis. Claro que, às vezes, é muito técnico, né? Tem umas informações que a pessoa fica assim meio, mas eu não sei quando se aplica isso, né? Então, chama o consultor. A gente sempre tem que procurar o caminho mais fácil, porque, na verdade, o que eu entendo? Minha irmã trabalhava, ela tinha uma firma de contabilidade, ela dizia assim, é de enlouquecer, porque cada semana vem uma regra nova, o governo muda alguma coisa e você tem que se adequar. E o que a gente entende, vocês passam, né, dentro da empresa, isso sempre, porque a gente não é muitas vezes comunicado e a gente não tem o hábito, ninguém vai ficar, você está preocupado com o paciente, né? A gente não vai ficar preocupado com um bando de regulações da Anvisa. E aí, como é que funciona assim? Hoje, um médico que está no mercado é muito difícil ele estar atualizado, né, do que no fundo, a gente não sabe o que pode, o que não pode. Gente, ainda vou dar uma dica. Ela me disse que frasco de xilocaína de 20 ml não pode vir o consultório, então quem tem, tira já, é só de 5 ml, não é isso? Né? Então, assim, são detalhes que a gente... são práticas do dia a dia que a gente considera normais e que quando a gente conversa com você, a gente descobre que não pode, né? Não pode. Quando você entra nos consultórios e que as pessoas te pedem consultoria, o que você vê de mais errado, que de uma maneira inadvertida a pessoa está fazendo? O primeiro passo na questão da organização do consultório é o treinamento da equipe, tá? Após o médico ter montado o consultório dele,
ele tendo à mão um consultor, é treinar a equipe para a logística do trabalho, tá? Para a organização dos processos dele. E, assim, quando ele não consegue estabelecer esse treinamento, essa capacitação diária, ele começa a errar. Por quê? O hábito, ele pode mudar. Então, hoje você tem uma secretária, e aí essa secretária ela tem multifunções e alguma coisa ela falha. Então, a falha humana nos processos pode acontecer. Então, a educação continuada, inclusive citada na RDC 63, estabelece isso. Treinamento contínuo, sabe? Acompanhamento, sempre buscar o que está acontecendo, porque para a vigilância sanitária, quando ela vai no consultório médico e percebe alguma falha, né, não um erro, mas alguma coisa que leve a um risco maior para o paciente, porque ela trabalha com isso, verificando qual o risco que esse ambiente está promovendo para o paciente. Então, através da classificação desse risco, é que ela pode falar que, essa ampola, por que essa ampola de xilocaína de 20 ml está aqui? Qual o risco dessa ampola para o paciente? Existem vários, entendeu? Primeiro porque a ampola de 20 ml é uma ampola que deve ser usada no ambiente hospitalar. Segundo, quando você aspira a solução anestésica daquela ampola, você não aspira 20 ml para usar no paciente, você aspira menos. E muitas das vezes a pessoa acha que pode guardar, entendeu? E aí, nesse guardar, você está fazendo o quê? Você está contaminando um produto. Então, a falha humana, ela é muito mais, coloca muito mais de problemas e erros dentro do estabelecimento do que a própria estrutura. Então, sempre procurar ter uma educação continuada, um treinamento com a equipe, porque o médico realmente, eu sou instrumentadora cirúrgica há 30 anos. Então, quando eu entro num consultório, eu não vejo um consultório, eu vejo uma sala de cirurgia, um ambiente cirúrgico, um bloco cirúrgico, entendeu? Porque no bloco cirúrgico é onde acontece tudo. Então, o paciente entra, é recepcionado por alguém, depois vai para a sala de procedimento, e dali acontece o procedimento dele. Então, tudo ali naquele ambiente é para o paciente, né? E, às vezes, eu, como instrumentadora, eu tenho a obrigação de resguardar algumas coisas que o médico está focado no tratamento do seu paciente. Tá? E, realmente, tem coisas muito técnicas e muitas regulações, muita coisa que vai acontecendo no dia a dia que, às vezes, passou por ele uma informação ou num congresso ou alguma coisa, mas que depois ele esquece. Porque não dá tempo. É muita coisa que eles fazem, entendeu? É muita coisa que o profissional médico ele tem que atuar. É cuidar do paciente, é administrar o seu espaço. Então, a primeira coisa é ter um treinamento, uma educação continuada para ser equipe. Minha equipe está treinada, está bem treinada, gente? Vocês entenderam isso? Beleza, então vamos trabalhar e vamos prosseguir. Entendeu? Mas o erro humano, ele é muito mais comum do que se espera. Eu queria só aproveitar para fazer até um paralelo com a indústria, né? Porque a gente também sofre essa questão das atualizações, né? A gente tem que seguir legislações do mundo inteiro, praticamente. Então, a gente tem essa questão das atualizações, a gente tem o Departamento de Assuntos Regulatórios, que constantemente participa de reuniões com a Anvisa, reuniões de atualização dos órgãos do exterior também. Fora isso, o treinamento é constante da equipe inteira da Silimed, né? Todos nós somos treinados, até quem não trabalha diretamente, né, na fábrica, por exemplo, nós somos treinados e passamos por processos também de auditorias internas, que são auditorias realizadas pela nossa própria equipe, Silimed, para que estejam todos preparados no momento de receber a Anvisa ou a Visa, né, ou o pessoal da marca CE, ou qualquer órgão regulador. Então, a gente está sempre treinando e sempre refazendo o treinamento constantemente. Isso é um ponto muito importante que faz um paralelo com o consultório, né? Desculpa, minha pergunta é até nessa direção mesmo. Qual é o seu maior pavor quando fala assim, a Anvisa está vindo? Qual é o frio na barriga? Eu acho assim, hoje a gente já está tão acostumado a receber as auditorias da Anvisa, da marca CE, né, que a gente já está preparado, a gente já é uma empresa preparada e regulada para receber a Anvisa. A gente, nos últimos anos, praticamente não tem nenhuma não conformidade nas auditorias que a gente recebe.
porque, bom, a gente tem 45 anos de mercado, 47 na verdade, já passamos de 45, né? Então a gente já está bem acostumado a receber a Anvisa. Óbvio que é sempre um momento especial, digamos assim, né? A gente tem uma equipe dedicada para isso, equipe que recebe o pessoal da Anvisa, da Visa, de qualquer órgão regulador, Inmetro, são vários, né? A gente fala muito da Anvisa, mas são vários órgãos que auditam a gente, né? A gente está sempre preparado. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem auditorias que são agendadas. Então, por exemplo, o pessoal da marca CE vai vir mês tal, dia tal. Então já está preparado. E a gente tem as auditorias que são de surpresa, né? Que a Anvisa bate lá na porta da fábrica e fala, a Anvisa chegou. Então a gente tem que estar preparado para receber e usar a qualquer momento. A melhor maneira de estar preparado é fazer tudo corretamente. Não deixar para acertar tudo quando você tem uma auditoria. Então esse é o principal ponto. Se estiver tudo pronto, trabalhando corretamente, seguindo as normas estabelecidas, você não vai ter estresse, não vai ter surpresa. É verdade, né? Mas assim, tem coisas que o cirurgião faz, quer dizer, aqui nós temos um contrato específico, né, com uma empresa, mas de levar, às vezes vai atender um paciente a domicílio ou alguma coisa e tem que transportar algum tipo de material. Isso é proibido. Então, são situações diferentes, tá? Vamos imaginar que você, cirurgiã plástica, você tem uma paciente que ela está acamada e que ela não consegue ir até você, até o seu consultório. Então, você tem que se deslocar até ela. E aí você vai preparado, tá? Você vai levar seu material esterilizado, né? Vai levar todos os seus insumos para poder atender essa paciente. Nessa saída que você tem, você retirando o seu material de dentro da sua área de trabalho para a área externa, você tem por exemplo, quando você tem a esterilização dentro do seu consultório, você tem todo um documento de validação, tá? Porque tem que fazer a validação da sua autoclave, tem que fazer o registro disso. Então, você pode ter em mãos esse documento, tá? E acompanhar a sua visita, entendeu? Agora, se você se você tem um material que não foi esterilizado no seu estabelecimento, mas você tem um contrato com uma empresa de esterilização, você anda com esse contrato, entendeu? Porque assim, a vigilância sanitária, ela tem um poder de polícia administrativa, tá? Não é dizer que ela vai te parar na rua porque você está com material esterilizado, tá? Isso não... E quem, assim, de repente sofreu uma interferência de um policial, ele caiu e entendeu o que é aquilo, porque ele também não sabe, né? Ele pode te questionar sobre isso e você dá o que você tiver em mãos para falar, ó, eu tenho aqui toda a documentação no meu material, estou indo atender o paciente e está tudo bem. Mas dentro do seu consultório, que é o foco da vigilância sanitária, você tem que ter umas práticas muito assertivas para não ter nenhuma intercorrência relacionada à fiscalização sanitária, tá? É você ter os seus procedimentos, né, os seus POPs, todos eles organizados, ter as suas validações dos seus equipamentos, porque hoje, com as tecnologias, né, que você perguntou o que está vindo aí em relação à Anvisa, é o rastreamento das novas tecnologias. Porque hoje você tem equipamento para tudo, né? Então, o equipamento para tirar gordura, equipamento para fazer isso, equipamento para fazer aquilo. Então, você tem que ter a certificação dos seus equipamentos, a educação continuada, o treinamento sobre o uso desse equipamento, é você ter a manutenção preventiva, entendeu? E no caso de material que você faz e usa diretamente no paciente como instrumental, você tem que ter uma autoclave dentro do seu... Se você tem uma autoclave no seu consultório, você tem que fazer a validação química, a validação biológica, de acordo com o que manda a RDC 222, que aliás, 15 de 2012. Então, assim, quando você promove todo esse procedimento, todos esses processos dentro do seu consultório, então a chance de você errar é mínima, entendeu? A chance de errar é mínima. E continuar trabalhando e recebendo vigilância sanitária e dando continuidade, porque a vigilância sanitária, muita gente fala assim, a vigilância sanitária vem aqui já só vive perseguindo, né? Tem muita gente que reclama, porque eu recebi visita hoje, recebi visita ontem e toda hora bate alguém aqui. Bom, o sistema vigilância sanitária, né, municipal, ele tem várias coordenadorias,
né? Hoje eu conto para mais de 10. Então, cada coordenação, ela vai atuar sobre alguns aspectos. Tem a coordenação que vai atuar sobre a questão das medicações, tem a coordenação que vai atuar sobre a esterilização, entendeu? Então, assim, então para cada procedimento que você faz, você está vinculado a uma coordenação, entendeu? Então, é não errar em relação aos processos, para que fique tudo certinho. O medo da vigilância sanitária é, digamos assim, é o que eu converso sempre com, principalmente com as secretárias, né? Que elas ficam um pouco apavoradas, com, visita do... Olha só, fica tranquila, a vigilância está aqui para somar. Se você está procurando fazer tudo certinho, ela só quer somar na segurança do seu paciente, entendeu? Então, relaxa, porque se tiver alguma coisa que está muito fora do contexto, que pode acontecer, né? Porque tem muita gente que trabalha de maneira assim, improvisando, aí isso realmente pode acontecer. Uma multa, uma interferência, uma interdição. Mas Eu tenho isso, muita multa também relacionada ao prazo de validade. O pessoal acaba esquecendo. o prazo de validade para a Anvisa, ela, assim, tem que, o estabelecimento ele tem que ter um processo de rastreabilidade muito efetivo, tá? Porque só o visual, só de você ficar olhando data por data, isso pode, em algum momento, você se perder, porque passa muito rápido, né? Então, chegou um produto, procura ver a data de validade. Eu sempre oriento a ter umas etiquetinhas coloridas para você visualizar da onde você estiver, que aquele amarelo ele vai vencer daqui a 2 anos, ou o vermelho vai vencer esse ano, entendeu? Que aí você consegue rastrear, né? Tendo uma referência visual de imediato. Ou então você pegar os seus colaboradores e trabalhar com eles o quanto de data de validade você tem. Alguns programas de gerenciamento já tem isso E também. data de validade não é só para medicamentos, tá? Data de validade é para produtos de limpeza, é para os alimentos que vocês têm na compra, entendeu? Então, tudo isso, porque ali, quando você entra dentro do espaço de saúde, não é igual você tá na sua casa, que você, guarda isso aí, depois eu uso, e aí vai ficando, é diferente. A proposta, o projeto de vida de um profissional médico, ele projeta o consultório dele, porque ali vai ser a vida dele, né? Ali é o sonho dele, ali é a vida dele. Só que esse sonho, ele tem que ter uma fiscalização, porque o seu convidado não é o seu amigo, o seu convidado é o seu paciente. Ele tem que ele está amparado por uma legislação federal para poder ter os cuidados com ele. Então, você tem que se submeter a esse tipo de fiscalização. E uma fiscalização, ela é feita sobre denúncia? Como é que é? Porque são inúmeros consultórios, né? Não tem nem ideia da quantidade de consultórios que tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí vocês escolhem, qual o crivo para vocês escolherem aquele consultório a ser visitado? Tá. A vigilância sanitária, ela faz fiscalizações ativas, tá? E por denúncia, tá? Ou quando, por exemplo, tem algum evento adverso aí de nível nacional, então ela começa a rastrear algumas coisas, tá? Mas, quando há uma denúncia, ela faz uma fiscalização muito pontual, tá? Eu tenho visto que, assim, alguns pacientes chegam no consultório, eu não vi o documento da vigilância sanitária, né, como deve ser colocado, visível e acessível, eu não vi. Aí ela pega, alguém denuncia, a vigilância vai lá, não estava o documento, né? Mas existe a fiscalização ativa, tá? E existe também a vigilância de programas, porque tem o programa de porta a porta, que é quando a vigilância sai do seu escritório e vai em determinado endereço, né? E vai batendo de porta em porta para verificar se está tudo certinho, se a documentação está ok, se as estruturas e os parâmetros estão sempre dentro do que manda a legislação. E a pessoa fez tudo direitinho, mas ficou uma coisa escondida ali no consultório que passou por desapercebido, ela foi multada. Isso cabe recurso? Como é que funciona? Cabe toda multa, toda notificação. Porque assim, existem duas situações. Quando você é multado, né, você tem. Porque aqui no Rio existe a Lei Complementar 197 de 2018.
Então, essa lei complementar, ela diz quais são os aspectos que a penalidade vai ser uma multa ou qual a penalidade que vai ser somente uma notificação ou uma interdição, tá? Mas quando você é multado, você pode recorrer. Você pode, deve, inclusive, se alguma coisa nesse contexto da fiscalização te deixou desconfortável, tem a ouvidoria da vigilância sanitária, tá? Que te abraça, que te acolhe para você poder conversar com ela, se explicar. E aí tem todo o trâmite de você pedir fazer uma defesa, entendeu? Dentro do sistema da própria vigilância sanitária municipal. Agora, quando você tem uma interdição, e uma notificação, você tem que fazer todo o ajuste que foi notificado para sim, depois você pedir tirar a sua interdição para você poder funcionar normalmente, tá? Mas no caso de uma interdição, de uma multa, você recorre ou não. Se você percebeu, não, realmente eu estou errada, eu vou consertar e vou pagar minha multa. Beleza. Mas se você achou que aquela multa foi inadequada, aí você tem cada recurso. Tudo bem. Quando você tem uma interdição, porque a multa pode vir acompanhada de uma interdição. Quando você tem a interdição, aí você tem que adequar ao que foi notificado. Terminou a adequação, não abre o consultório, espera ela liberar você para poder você começar a atender seu paciente. Porque muitas das vezes a pessoa sofre uma interdição no seu ambiente e fica meio que escondidinho, não vou abrir aqui só um pouquinho. E é nesse pouquinho é que pode ter uma revisita da vigilância e aí você ter uma outra interdição que aí é muito pior, porque aí vem acompanhado de uma multa maior, porque você está infringindo uma lei, entendeu? Para finalizar essa questão da validade, eu me lembro de ter ouvido de uma pessoa que assim, o produto vence em setembro de 2025. Então, em julho, 60 dias antes, você tem que tirar da sua vista, da sua prateleira. Como é que funciona a validade? Tá, porque assim, a validade de um produto, né, o que a vigilância não quer? Ela, por exemplo, se a validade venceu ontem, ela não quer chegar hoje no seu estabelecimento e encontrar o produto. Se você tem um produto que vai vencer em setembro, usa ele até setembro. Tá. Passou setembro, você tira ele do seu consultório. Muitas vezes, por uma necessidade até mesmo de gestão, a pessoa retira o produto antes, entendeu? 3 meses antes. Tranquilo, pode tirar. Tá? Você pode dar caminho para aquele produto de várias maneiras, que hoje a gente sabe que tem várias maneiras que você pode descartar esse produto, entendeu? Mas a data de validade que venceu no dia 30 de setembro, no dia 1º de outubro, a vigilância chegou no seu consultório, aí ela vai te montar. Entendeu? Por conta disso. E falando em validade, Rubens, a pergunta que é das mais frequentes no consultório, né? Minha prótese de mama pode ficar o resto da vida do meu corpo? Aí eu falo assim, bom, nem nosso dente fica a vida inteira, né? Imagina um produto, né, que é um biomaterial colocado dentro da gente. Qual é a postura? Porque eu sei que a gente sabe que a indústria hoje, e aqui não é uma questão, claro, que você está aqui representando uma empresa, mas a gente vê que há um padrão mundial, né, no sentido de se buscar maior segurança para que se ganhe maior credibilidade, né? Vocês advogam essa coisa de que o implante pode ficar o resto da vida na paciente? Olha, o implante, ele fora do corpo, ele tem um prazo de validade de 3 anos. Então, no momento que a gente produz, até o momento que a gente tem que implantar no paciente, são 3 anos de prazo de validade. Uma vez implantado, uma vez dentro do organismo do paciente, ele não tem mais prazo de validade. Ele pode continuar, como diz, a vida toda, né? A vida toda. Assim, é uma questão que a gente hoje não tem um protocolo definido que diz que o implante tem que ser trocado após 5 anos, 10 anos. Tem muita gente que fala 10 anos, não, depois de 10 anos tem que trocar o implante. Não existe esse protocolo. Existem algumas orientações dadas pelas sociedades médicas, por exemplo, aqui no caso da plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que diz que o paciente tem que fazer revisões anuais com o seu cirurgião plástico. Né? Isso é uma recomendação. Realizar exames de imagem, pode ser ressonância, ou pode ser ultrassonografia, né? Principalmente após os 10 anos, mas conforme a orientação médica. Então, o que a gente diz o implante, a gente vê implantes que ficaram 15 anos,
30 anos dentro do paciente. Quando são retirados, o implante está íntegro, não tem nenhum defeito. O que a gente recomenda como empresa é que a partir dos 10 anos seja feita essa revisão com o cirurgião plástico, para ver se o produto está adequado, faz exames de imagem e você, obviamente, fazer o acompanhamento das mamas, né? Como você sempre faz, né, para a mulher fazer o autoexame, aproveita para ver também como é que está a mama, tem alguma mudança, teve algum endurecimento da mama, alguma modificação estética, e aí você procurar o seu cirurgião plástico. Mas a recomendação principal, né, que muitas mulheres não fazem, infelizmente, é ir anualmente no seu cirurgião plástico para acompanhar o seu implante. Então, eu vou complementar com 2 perguntas, tá? É assim, tem essa questão da durabilidade, se diz que são 3 anos fora do corpo. No contrassenso isso, quer dizer, dura menos fora do corpo e depois que tem uma interação biológica, ele pode ficar mais tempo? É porque, na verdade, os 3 anos é um prazo regulamentar da Anvisa. Tá. É. Aí não usou, você despreza esse implante? Descarta o implante. Você não pode esterilizar. Não pode resterilizar. O implante é descartado. Graças a Deus, a gente está tendo muitas vendas, estamos abrindo muitos países, vendendo muito, e os produtos não costumam vencer. Por sorte, assim, por sorte, não, por trabalho, né? Mas é mais um prazo mesmo determinado pela Anvisa do que o prazo de validade. E esse prazo de 3 anos, ele também ocorre muito, não pelo material do implante, não pelo silicone, mas pela esterilização. Sim. É Por isso mais que a eu pergunto, não esterilização pode que vence. esterilizar. E aí a gente não pode mais esterilizar. É. Não pode, ele tem que descartar. O que eu vejo, desculpe, né? O que eu vejo é que o implante, ele tem um caso do poliuretano específico, que é o que eu uso, quer dizer, ele tem uma degradação e isso tem um período. Normalmente, com 10 anos, esse implante ele tem uma degradação importante desse material. Agora, quanto à ruptura, ele tem a garantia eterna, né? A Silimed dá, ou seja, com ruptura eterna, ou seja, se houver qualquer problema em qualquer momento, ele pode ser trocado. E mais contra a contratura, especificamente dessa superfície, você tem o período de 10 anos. É isso? 10 anos, é isso. A gente tem alguns efeitos adversos que são previstos em bula. É importante dizer isso, né? Que todo material que você coloca dentro do seu corpo, ele tem efeitos adversos previstos. A gente fala bula normalmente, mas é uma instrução de uso do produto, né? Chama IUP, no caso de medical devices. Então a gente tem alguns efeitos adversos previstos em bula. A contratura capsular é o mais comum deles, né? E pode ocorrer dependendo da reação do organismo da paciente ao implante. Na Silimed, a gente tem esse programa de substituição de produto, que se for comprovado uma contratura capsular de grau 3 ou 4, em até 10 anos, para todos os implantes, tá? Seja para o microtexturizado, ou seja para o poliuretano, a gente dá esse prazo de troca por contratura capsular e a vida, né, para a ruptura causada por defeito de fabricação. A taxa de ruptura é baixíssima, né? Assim, a gente tem uma taxa de ruptura muito baixa, tanto comprovada em estudos como no dia a dia mesmo, né? Então a gente garante esse prazo para a vida toda, né? E como é que por exemplo, defeito de fabricação? Como é que você vai saber o que aconteceu, rompeu? A empresa ela entra com essa substituição. A gente tem um processo, né, que é regulado, inclusive, né? Tem um processo regulado que a gente precisa preencher todo um formulário de RCI, que é um relatório de contato inicial do cliente. A gente faz todas as investigações, tanto no caso da contratura como no caso da ruptura, e emite um laudo, né, para o médico indicando, né, qual foi a conclusão do estudo, da investigação, para isso determinar a troca do implante, né, ou substituição do implante. Isso é bem importante também, porque a gente, como eu já falei anteriormente, a gente notifica a Anvisa todos os casos de efeitos adversos. Então a gente faz a cada 6 meses um relatório para a Anvisa, a gente tem que informar a Anvisa todos os casos de efeitos adversos. No caso de segurança do paciente, a transparência é o principal meio de você se comunicar. Você tem que ter transparência na sua comunicação, tanto com médicos, como com pacientes e com os órgãos reguladores, né? Sim, sim. Iriam, quer Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, o profissional, né, médico, ele tem um implante que ele, né, vai trabalhar aquele implante junto ao paciente, só que o prazo de validade,
né? Passou o prazo de validade. Existe algum programa dentro da empresa que recolhe esse material? Eu pergunto isso porque muitos médicos recebem amostra grátis de produto e o Plano Nacional de Resíduo de Resíduos, ele determina a logística reversa. Ou seja, o produto ele tem que retornar para o fabricante. Porque o médico, ele não sabe qual o caminho que ele vai dar para aquele produto químico. Uma pequena quantidade é possível você estabelecer aonde você vai descartar, né? Hoje em dia tem farmácias que recebem. Mas se, por exemplo, se a vigilância sanitária chega no consultório dele e encontra um material que está com um produto desse, né, que está fora da data de validade, ele vai determinar que você tenha todo um processo para descartar ele. E esse processo demanda você contratar uma empresa. Não é uma empresa de coleta de resíduo biológico, é diferente. É uma empresa de resíduo químico, que vai mandar para um aterro químico, entendeu? A minha pergunta é, a empresa, ela tem algum programa que dá esse suporte para o profissional médico? No nosso caso, isso não ocorre, né? Porque a gente não manda os nossos produtos para os consultórios dos médicos. Os nossos produtos são entregues diretamente nos centros cirúrgicos e nos hospitais. Ah, tá. Sob demanda. Sob demanda. Sob demanda. Então, o produto ele vai direto para o centro cirúrgico e para o hospital. Normalmente, na cirurgia, a grosso modo, na cirurgia, quando o cirurgião escolhe um tamanho de implante, né, ou um par de implantes, a gente manda 3 pares. Né? É uma prática de mercado, né, para se precisar alterar alguma coisa de volume na hora da cirurgia. O cirurgião usa um par e os outros 2 pares são recolhidos na logística reversa. Então, esse implante não fica, não fica disponível na unidade, ele não vai para a clínica. Nem para paciente, não só vai na clínica nem para paciente. No SUS, às vezes, a gente recebe doação dos implantes que estão quase para vencer. Não estou falando nem da sua empresa, de outros. Mas aí isso acontece. Quando venceu, a gente manda de volta para a empresa. É a empresa que resolve o que vai fazer. Porque Não aí pode ficar dentro do hospital, nada vencido. porque esse é o problema das amostras, né? Muitas das vezes o médico está com muita amostra e aí venceu, a vigilância chegou e o que eu faço? Mas o implante ele tem temperatura, condicionamento. Não dá para você botar na mala do carro e ficar andando para botar no paciente. Não, claro, com Então, certeza. isso Até tudo acontecer tem, isso tudo tem A gente tudo levava. regulado. E dentro do hospital, quem recebe é a farmácia do hospital, que armazena o produto até o momento da colocação. Então, tem, sei lá, ar-condicionado, tem tudo. O transporte que a Silimed faz para os hospitais, né, ele também é feito como empresa certificada pela Anvisa. A empresa também é certificada, porque não pode ser qualquer empresa que faz o transporte. Né? Falar nessa certificação, a gente tem visto muito paciente explantando, e aí 10, 15 anos depois, fala, cadê o seu cartãozinho famoso? Explica melhor como é que é feito o rastreio, se a pessoa perdeu o cartão, não sabe mais, como vai identificar que implante era esse? Legal. Hoje não, já há bastante tempo, né, cada implante possui um número de série individual e único. A Silimed que trouxe essa inovação, em 1993, a Silimed instituiu esse número de série individual em cada implante, e isso foi rapidamente seguido por outras empresas, né, tanto do setor de implantes de silicone como de outros medical devices. Então, hoje, a gente tem uma fábrica nova aqui em Duque de Caxias, né, que é totalmente automatizada, né, com sistema totalmente integrado. Então, nós temos internamente uma rastreabilidade que vai desde a matéria-prima até o produto pós-implantado. Ou seja, hoje, com o número de série, se a paciente tiver um problema e comunicar o número de série, a gente consegue rastrear desde o produto acabado até qual foi a matéria-prima utilizada para a fabricação desse produto. Esse é um ponto. Como é que isso chega no paciente? Os produtos seguem com um cartão paciente, que a gente chama, que é uma ficha que vai em 2 vias. Uma via fica com o cirurgião plástico, uma via fica com o paciente. Tá? Nesse cartão tem todas as informações de lote, qual o produto que foi utilizado, a data da cirurgia, o nome do cirurgião plástico. Registro da Anvisa. O registro da Anvisa tem todas as informações que estão nesses cartões. O que a gente recomenda para o cirurgião plástico guardar uma cópia com ele e o paciente guardar a cópia dele. Né? A gente hoje em dia com o celular até fala, tira foto, né? Guarda, né? Para não precisar ficar guardando papel para não perder. Né?
Então a gente dá essas orientações, porque esse cartão paciente é o que ele vai ter em mãos se ele tiver um problema futuro, se ele tiver um caso de contratura capsular, se ele precisar fazer uma revisão clínica, ou até se ele foi outro cirurgião, né, que não foi o cirurgião que fez a cirurgia dele, ele leva essas informações e mostra para o cirurgião o que ele colocou, qual foi o implante e tal. Então esse é o procedimento. Se ele perdeu o cartão, né? Então, tem algumas maneiras da gente fazer essa rastreabilidade. Ele pode ter a nota fiscal, essa é uma maneira. Se ele tiver a nota fiscal do implante, a gente consegue fazer a rastreabilidade. A gente consegue também fazer a rastreabilidade pelos dados do paciente e do médico. Então, hoje, a gente tem uma cadeia completa de rastreabilidade dos implantes e dos pacientes. Então, a gente consegue dar esse suporte para os pacientes de uma maneira muito, muito próxima e muito detalhada. Isso é um processo bem legal. A gente continua já há bastante tempo educando, né, cirurgiões plásticos e pacientes para ficarem com Você seus sabe que a gente cartões. teve um problema assim no hospital, uma paciente veio procurar o hospital público, né, o Souza Guiar no nosso caso, e veio dizer que o implante foi colocado lá no Souza Guiar há, sei lá, 10 anos atrás. Eu achei uma coisa absurda, porque a gente nem fazia essa cirurgia, a gente conseguiu descobrir na CIRMED o cirurgião que fez e vimos que não foi Que feito não era- dentro de Souza Guiar. Teve um caso curioso na CILIMED já, que uma pessoa morreu, né, e não estavam conseguindo identificar, uma mulher, né, morreu, não estavam conseguindo identificar o corpo, e foram identificar Através do através implante. do implante, do número, do número de série do implante, fizeram a rastreabilidade e descobriram quem era a pessoa que quer o corpo, né? Daqui a pouco não vai ser mais arcada dentária, É, né? isso que eu Se ia você falar. conhece sempre. Eu, na verdade, sou a favor de que todas as mulheres deveriam colocar um implante de silicone para ser identificada. Não vai ser nenhuma, Sem nenhum sem nenhum interesse. A gente acredita. Um implante mamário, quando ele é trocado, né, ou decisão de explante também, que é uma coisa muito em voga atualmente, você tira esse implante no hospital, eles têm um papel que você assina de descarte, e o paciente pode pegar, depois de esterilizado, ele pode pegar esse implante de volta. Como é que a Anvisa vê isso? Quer dizer, isso é um descarte obrigatório, que às vezes o paciente quer ver ele não sabia nem o que ele tinha, ele quer ver. Ele comprou, Agora, acha que é dele. e mesmo. nós entregamos, descartamos, orientamos o descarte. O que vocês nos orientam? A Anvisa, a resolução 15 de 2012, que fala sobre protocolos e procedimentos de esterilização, estabelece o explante. Ela tem um artigo que fala sobre o explante. Assim, o explante, normalmente, quando ele é retirado no paciente, ele tem 2 caminhos. Ou a empresa pode recolher, ou o paciente pode levar. Claro que esse explante ele vai passar por um processo de higienização, de limpeza, talvez, dependendo do tipo de material, até uma esterilização na autoclavo, entendeu? Mas normalmente esse material, esse explante, ele pode estar regulado pela RDC, que seja entregue ao paciente também, entendeu? Não tem problema nenhum. Isso acontece muito em ortopedia, tá? O material ortopédico, quando vai trocar placa ou, né, houve já uma situação em que o osso está consolidado, aí aquele material está criando um desconforto para o paciente, aí vai e retira. Esse explante, essa placa, esse parafuso, ele pode ser entregue, né, após todo o processo de higienização, né, ele pode ser entregue ao paciente. Isso está regular. Só que ali não tem uma preocupação com o descarte adequado, né? Como é dele, como diz a Irene, ele comprou, né? É dele. Botar, tipo assim, numa... Troféu. Vou levar meu parafuso de titânio para casa, né? Exatamente. Isso pode acontecer. E a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta mais capciosa para o Rubens. Hoje, a gente vê uma certa parcela, graças a Deus o Brasil não tem um grande número de casos disso, né? Mas o BALCL, que é um linfoma associado, né, aos implantes mamários, que até para a população que assiste a gente
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos deixa bastante tranquilos em relação a isso. É seguir aquilo que o Rubens estava falando de monitoramento, porque a ocorrência é extremamente rara e o câncer de mama continua sendo a maior preocupação e independe da existência de silicone, né? A gente sabe da seriedade da indústria brasileira nesse sentido, não só pela nossa vigilância sanitária, que é extremamente eficiente, mas também pela preocupação das indústrias do silicone hoje, e nisso a Silimed se encaixa, no sentido tanto de rastreamento quanto de controle, né, desses pacientes. Como é que você vê esse estágio atual? Muita gente quis ligar a trabalhos científicos que não estavam muito bem realizados, né? Os protocolos ali não eram muito bem feitos, então havia uma dúvida grande. Outros já disseram, apontaram para uma questão genética, né? Porque você tem mais a nível de Ásia e Austrália, se eu não me engano. Como é que está isso, Rubens? Como é que a Silimed olha? Qual a preocupação dela em relação a esse paciente? Olha, a gente trata isso com muita seriedade, né? Porque o BALCL é uma realidade, né? É um linfoma raríssimo, né? Altamente tratável, né? Então, os casos de tratamento de sucesso são praticamente 100%, né? Então, mas a gente sabe dessa doença, a gente acompanha isso muito de perto. Isso surgiu, mais ou menos, né? Começou a tomar muito amplitude lá para 2018, né? 2019 foi quando surgiu esse assunto. Esse assunto começou a ser muito conversado, muito discutido, tanto primeiro nas sociedades médicas, né, depois pelo público em geral. Mas a Silimed se preocupa tanto com isso que a gente foi a primeira empresa a colocar esse possível efeito adverso na instrução de uso do produto, ou seja, na bula. A gente já tinha o BLCL na bula em 2007. Então, muito antes de todo mundo começar a falar do BLCL, a gente já tinha identificado e já tinha colocado na nossa instrução de uso. Então, isso é muito importante, isso demonstra que é o seguinte, mais uma vez, a transparência que a gente tem e a seriedade, né? Isso é um outro ponto importante, né, como dica para o cirurgião plástico, principalmente os mais jovens, né? Leiam a instrução de uso do produto. É importante ler a instrução de uso. Eu sei que é um livrinho assim, né, mas acho que vale a pena você ler para você entender até algumas indicações, o que você pode, o que você não pode, quais são os efeitos adversos, né, que o produto pode causar, para você até esclarecer para o seu paciente, né, porque também a transparência do cirurgião com o paciente é muito importante, né? Isso dá para vocês uma relação muito mais próxima, como a gente tem também com os cirurgiões, como a gente tem com os pacientes. Então, a gente trata o BLCL de maneira muito séria, a gente acompanha todos os casos, os poucos casos que acontecem, a gente acompanha, a gente notifica esses casos para a Anvisa, acompanha junto aos cirurgiões também, para ver como está o andamento do tratamento do paciente e procura orientar, né, todos os cirurgiões sempre que existe uma dúvida. A gente está falando aqui de Brasil, o Brasil tem uma maturidade na cirurgia plástica muito alta, né? Hoje posso dizer que os melhores cirurgiões plásticos do mundo estão aqui no Brasil, não é porque estou com 3 dos melhores aqui, mas posso dizer isso, né? Mas tem outros mercados que não estão tão maduros assim, né? Que ainda discutem muito essa questão, que ainda tem muitas dúvidas, então a gente segue trabalhando, orientando, esclarecendo, parceria com as sociedades médicas de cirurgia plástica, uma sociedade brasileira aqui, né, e outras sociedades no mundo todo. Então a gente segue fazendo esse trabalho de conscientização, de esclarecimento, de dizer o BLCL existe, mas os implantes mamários são extremamente seguros. E o benefício que eles trazem para a mulher, tanto em termos de autoestima, né, de empoderamento, ou no caso de reconstrução, né, que é um pouco mais delicado, né, que traz todo esse benefício, supera muitas vezes o risco de você ter essa doença, que é baixíssimo. Bom, e a minha pergunta final, prometo que me calo depois, é para a Irian. A gente sabe dessa questão, Irian, da esterilização, que para o cirurgião plástico é uma questão necessária, porque às vezes você está com o seu material no consultório, apareceu uma retirada de um nevinho, alguma coisa que tem que ir para biópsia, ou às vezes até um ponto do paciente que soltou e que você quer refazer ali, né? E aí você me deu uma dica de ouro, né, para o consultório, por isso a gente está fazendo uma renovação exatamente para manter uma adequação, que é a questão do ambiente do autoclave. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está começando exatamente
o que que eles deveriam fazer com essa área dedicada à esterilização? Tá. Bom, a área da esterilização, né, em consultório, ele é aceitável pela vigilância sanitária, é estabelecido por ela como possível. Você só tem que estruturar e pensar, um consultório, ele é uma área crítica. Ele já é uma área crítica, né? Porque aonde o paciente está é a área crítica. E a área de esterilização, ela é super crítica, porque é onde você recebe o material contaminado. Então, o médico ele pensa assim: eu vou ter um consultório, vou montar meu consultório, eu quero ter uma esterilização. Aí ele chama um arquiteto e bota uma pia para fazer tudo. Já errou. Por quê? Uma pia de higienização das mãos, que é obrigatória que tenha, é uma área limpa. Uma área onde você vai lavar o seu instrumental, por menor que seja, que você pensa que teve uma contaminação, ainda tem uma contaminação. Ainda tem o biofilme ali, que foi na pele. Então, você tem que ter uma pia exclusiva para isso. Não se pode ter uma autoclave na bancada e você não ter a pia para lavar o material, tá? Segundo, a autoclave. Procurar saber que tipo de autoclave você está comprando, manter a manutenção preventiva dessa autoclave, tá? E monitorar todos os processos, que é a validação química e a validação biológica, para saber se a entrega daquele material está acontecendo de maneira assertiva, tá? Isenta de qualquer tipo de contaminação. E quando você fala a pia, é importante colocar para o pessoal que é uma pia dedicada, ou seja, essa pia é só para limpeza. Só para a esterilização do material, entendeu? Só para lavagem do material, não é nem esterilização, é para o processo de lavagem, tá? Porque ali naquele momento é onde você vai deixar o material de molho também. Então, todo o processo, tem um fluxograma que todo o processo da esterilização deve ser estabelecido naquele ambiente. Então, quando se coloca a autoclave de bancada, você tem que fazer a divisão. Esse é o espaço de higienização das mãos, esse é o espaço para eu poder lavar o meu material. E aonde você vai colocar o seu material, não pode ter mais nada. Aquilo ali é um processo único. Eu falo, eu olho um consultório médico como se fosse um grande centro cirúrgico, um bloco cirúrgico, entendeu? Hoje, os hospitais têm bloco cirúrgico em outros andares, mas vamos pensar naquele centro cirúrgico antigo, que a área de esterilização era tudo junto. Então, é mais ou menos por aí. Estabelecer todos esses parâmetros para que você tenha um ambiente seguro para o paciente, um ambiente seguro para o profissional trabalhar, né? E para que, quando a vigilância sanitária ela vai ao seu consultório, ela não vai te fiscalizar para te sacanear. Ela vai validar o que você está fazendo de maneira correta. Entendeu? Ela está ali para fazer uma validação no seu processo de trabalho. E olhar a vigilância sanitária como realmente uma parceira. Ou ter um contrato com uma empresa que faça essa esterilização. Também é uma opção, e assim, mas mesmo que você tenha o contrato com uma empresa que recolha material, né, você ainda assim precisa ter uma pia para lavar o seu material. Sabe por quê? Porque a empresa ela não pode sair da sua sala com material sujo. Entendeu? Então, a necessidade de você ter um espaço para lavar o seu material, ele ainda continua. Tá? Você não vai ter todo o processo, né, de esterilização, de fazer a validação, mas a limpeza, a pré-lavagem desse material, ele só pode sair dali, a empresa só vai receber esse material se ele tiver passado pelo processo de pré-lavagem. E outra coisa, tem uma empresa que faz a esterilização, contrato. Que isso também faz parte do rol de documentos que a vigilância sanitária ela vai te pedir. Então, tenha o contrato da empresa sempre em mãos. Rubens, explica para a gente um pouco sobre as diferentes texturas, né, que envolvem esses implantes de silicone, porque a gente sabe que eles não são todos iguais. Isso, legal. O implante de silicone, ele é composto por uma membrana externa, e ele é preenchido por um gel de silicone altamente coeso. Tá? Esse gel de silicone de última geração faz com que, se você tiver algum problema, algum tipo de ruptura, esse gel não vai extravasar para o seu organismo. Então, esse é um primeiro ponto de segurança. Na parte externa, é composto de uma membrana. Né? Existem 3 tipos de superfície que a gente trabalha aqui no Brasil normalmente. Os implantes lisos, que possuem uma membrana totalmente transparente, lisa, sem nenhuma rugosidade.
É um produto já mais clássico, digamos assim, né, para não usar o termo mais antigo, né, que ainda tem alguma utilização, mas muito pouco aqui no Brasil. A maioria dos implantes são implantes microtexturizados, que é uma camada de silicone obtida através de uma tecnologia própria que a Silimed desenvolveu, que chama Gas Diffusion, que é a difusão de gás, que cria pequenos picos e vales e microporos no implante. Isso faz com que ele tenha uma adesão aos tecidos e possa ser utilizado, possa ser utilizado tanto no plano subglandular como no plano submuscular. É um implante bastante versátil que a gente tem. E a gente tem também os implantes recobertos com poliuretano, que ele também é uma membrana de silicone, só que por fora da membrana de silicone vem uma folha de poliuretano. Esse produto foi desenvolvido em parceria com o professor Pitangui, né, lá atrás, porque ele trazia o grande benefício de reduzir muito a contratura capsular. Então, hoje a gente tem as menores taxas de contratura capsular com esse implante recoberto com espuma de poliuretano, e ele também promove o que a gente chama de efeito velcro, que é uma aderência aos tecidos. Ou seja, aonde você coloca o implante fica. Então, ele tem resultados estéticos de mais longo prazo. Então, ele evita uma pitose prematura, né, uma queda da mama, tem alguns benefícios estéticos também. Todos os produtos são fabricados com o mesmo padrão de qualidade, com as mesmas normas, com os mesmos testes, todos eles. E o mais legal da Silimed é que a gente fornece para os cirurgiões plásticos todas as opções. Porque, na verdade, nós somos fabricantes de implante. Quem decide o que vai usar é o cirurgião plástico. E vocês ainda têm os implantes corporais, como, por exemplo, de glúteo, que tem umas características um pouco diferentes. Nós temos implantes corporais, temos implantes de glúteos, implantes de panturrilha, temos também os implantes de mento, né, para harmonização facial. E cada produto tem uma característica diferente. Por exemplo, o implante glúteo, ele tem uma consistência do gel diferente do implante da mama. Na verdade, a gente usa os géis que simulam a sensação natural da parte onde ele vai ser implantado, dos tecidos. Então, a gente tem diferentes géis, diferentes formatos, diferentes texturas, dependendo do tipo de implante que a gente produz. Beleza, então chegamos ao fim. Agradecer, muito enriquecedor, né? A gente aprendeu pra caramba. Então, agradecer a Irian pelos esclarecimentos, agradecer ao Rubens e a Silimed pela inovação e também por trazer todas essas texturas diferentes, que a gente também não discutiu isso, mas dá para discutir no futuro. Não, tem muita coisa para a gente falar ainda. Agradeço mais uma vez, a gente está aqui, muito legal esse bate-papo, aprendi bastante hoje. Né? Gostaria de presentear a Irian. Obrigado. Uma lembrança para você. Obrigado. E obrigado mais uma vez. Bom, nós vamos finalizar então esse episódio e não esqueçam, sigam a gente no Instagram, Spotify e YouTube. Até a próxima.